Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 11. Este é um dos capítulos mais sublimes e proféticos da Bíblia, pois nos apresenta a figura do renovo de Jessé, uma referência direta ao Messias prometido. Isaías nos conduz a uma visão gloriosa do governo de Cristo, que será marcado pela justiça, paz e restauração de toda a criação. No capítulo anterior, vimos o juízo de Deus sobre as nações, especialmente sobre a Assíria, que apesar de ter sido usada como instrumento divino de disciplina, também enfrentaria a ira do Senhor devido à sua arrogância. Agora, o profeta traz uma mensagem de esperança, revelando que mesmo após a devastação, um novo broto surgiria da raiz de Jessé, indicando a restauração do reino davídico por meio do Messias. Essa passagem é um dos anúncios mais claros sobre o governo perfeito de Cristo, onde a justiça prevalecerá e toda a criação será renovada. O Senhor estabelecerá seu reino com sabedoria e retidão, e a paz que ele trará será tão profunda que até mesmo os animais selvagens viverão em harmonia. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 11 de Isaías, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 11 inicia com uma das mais belas profecias sobre o Messias, descrevendo sua origem, seu caráter e o impacto do seu reinado. O profeta declara que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes surgirá um renovo que frutificará.
Essa imagem simboliza a restauração da linhagem davídica, indicando que, mesmo após a aparente destruição do reino de Israel, Deus levantaria um rei justo e perfeito. A menção a Jessé, pai de Davi, reforça a promessa de que o Messias viria da descendência de Davi, cumprindo a aliança que Deus fez com ele, de que seu trono seria estabelecido para sempre. A metáfora da árvore nos mostra que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus já havia preparado um novo começo. O reino de Davi havia sido cortado como um tronco abatido, mas das suas raízes surgiria um renovo, demonstrando que a obra do Senhor jamais seria frustrada. Jesus Cristo é esse renovo que traria vida e redenção ao mundo. Assim como uma árvore cortada pode parecer morta, mas ainda tem vida em suas raízes, o plano de Deus para a salvação continuava vivo, aguardando o tempo certo para se manifestar. Isaías, então, descreve o Messias como aquele sobre quem repousará o Espírito do Senhor. Ele não reinará segundo os padrões humanos, mas será completamente guiado pelo Espírito Santo. O profeta menciona 6 características desse Espírito: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Essas qualidades revelam a perfeição do governo de Cristo e sua capacidade de julgar com retidão. Ele não dependerá da visão limitada dos homens, pois seu conhecimento será pleno e sua justiça será perfeita. A sabedoria e o entendimento demonstram que ele não tomará decisões baseadas em aparências, mas julgará com conhecimento absoluto. O conselho e a fortaleza indicam que ele saberá conduzir seu povo com direção e autoridade. O conhecimento e o temor do Senhor mostram que sua vida e governo serão fundamentados em completa obediência e reverência a Deus. Esse retrato do Messias se cumpre em Jesus Cristo, que ao longo de seu ministério demonstrou todas essas características, agindo sempre com justiça, amor e fidelidade ao Pai. O profeta destaca que o Messias terá prazer no temor do Senhor, enfatizando que ele não será apenas um governante justo, mas também alguém que encontra alegria em seguir a vontade de Deus. Isso contrasta com os reis terrenos, que muitas vezes se desviavam por orgulho e corrupção. Jesus não apenas obedeceu a Deus, mas encontrou prazer em fazer a vontade do Pai, servindo como exemplo perfeito para todos nós. Isaías continua dizendo que o Messias não julgará segundo a aparência, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Isso nos ensina que seu julgamento será perfeito e imparcial. No mundo, é comum vermos injustiças onde os poderosos são favorecidos e os fracos são esquecidos. Mas o governo de Cristo será marcado pela verdadeira justiça. Ele defenderá os necessitados e governará com equidade, sem ser influenciado por interesses humanos. A profecia ainda declara que ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Essa expressão aponta para o poder absoluto da palavra de Deus. No Novo Testamento, vemos essa profecia se cumprindo em Cristo, que não apenas ensinava com autoridade, mas também demonstrava seu poder por meio de suas palavras. No livro de Apocalipse, Jesus é descrito como aquele que vencerá os ímpios com a espada que sai da sua boca, mostrando que sua justiça será aplicada com poder. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade será o cinto dos seus rins. Essas expressões simbolizam que a justiça e a fidelidade farão parte essencial do seu caráter. O cinto era um elemento fundamental das vestes dos antigos, pois mantinha a roupa firme e segura. Da mesma forma, a justiça e a fidelidade serão a base firme do reinado de Cristo. Seu governo não será instável como os reinos deste mundo,
mas será eterno e inabalável. Esse trecho de Isaías nos ensina verdades fundamentais sobre o caráter de Cristo e seu reino. Ele não é um governante comum, mas aquele que governa com justiça perfeita. Seu governo não se baseia em aparências, mas na verdade absoluta. Ele veio para trazer redenção, restaurando aquilo que foi perdido e estabelecendo um reino onde a justiça e a paz prevalecerão. Além disso, essa passagem nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Será que temos reconhecido Jesus como nosso verdadeiro Rei? Temos confiado na sua justiça ou tentamos resolver as coisas por nossos próprios meios? Essa profecia nos convida a descansar na certeza de que Cristo governa com retidão e que, no tempo certo, seu reino será plenamente estabelecido. Isaías continua sua profecia descrevendo o impacto do governo do Messias não apenas sobre as pessoas, mas sobre toda a criação. O profeta apresenta uma visão extraordinária de um mundo restaurado, onde até mesmo os animais selvagens viverão em harmonia. Essa passagem revela que a vinda do Messias não trará apenas justiça e retidão para os homens, mas também restaurará toda a ordem da criação, revertendo os efeitos do pecado que corromperam o mundo desde a queda de Adão. Isaías declara que o lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito e o bezerro andará junto com o leão. Essa imagem vai além de uma simples metáfora e aponta para a renovação completa da terra sob o governo do Senhor. Na criação original, antes do pecado entrar no mundo, não havia violência nem morte. A harmonia entre os seres vivos era perfeita. Porém, com a queda da humanidade, a corrupção afetou toda a criação, fazendo com que o mundo passasse a ser um lugar de luta pela sobrevivência, onde predadores e presas se enfrentam. Aqui, Isaías nos mostra que o Messias trará uma restauração tão grandiosa que até mesmo a natureza será transformada e a paz reinará de forma absoluta. O profeta menciona que um menino pequeno os guiará, destacando que a segurança será tão grande que até mesmo uma criança poderá estar entre os animais sem medo algum. Essa cena simboliza a restauração do mundo ao seu estado original, onde o medo e a ameaça desaparecerão completamente. Isaías continua afirmando que a vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias deitarão lado a lado, enquanto o leão comerá palha como o boi. Essas descrições reforçam que a rivalidade natural entre os animais será removida. Até mesmo os predadores que antes caçavam para se alimentar viverão em paz. A profecia se torna ainda mais impressionante quando Isaías afirma que uma criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a que já foi desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Aqui, ele menciona duas cobras venenosas conhecidas na região, enfatizando que o perigo será completamente erradicado. No mundo restaurado pelo Messias, não haverá mais ameaças, pois a criação será purificada e renovada. Isso nos lembra a promessa de Apocalipse, onde Deus fará novas todas as coisas, eliminando o sofrimento, a dor e a morte. Isaías declara que não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Essa visão nos mostra que o governo do Messias trará uma transformação completa, onde a justiça e a paz não serão apenas conceitos espirituais, mas realidades visíveis e concretas. A chave para essa mudança está no fato de que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Isso significa que todas as nações e povos reconhecerão a soberania de Deus e viverão segundo seus princípios. O profeta então anuncia que naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que estará posta por estandarte dos povos, e seu repouso será glorioso. Aqui, Isaías confirma que o Messias não será apenas o rei de Israel, mas governará sobre todas as nações.
A expressão raiz de Jessé reforça a conexão com a linhagem de Davi, cumprindo a promessa de que o descendente de Davi reinaria para sempre. O Messias será um estandarte, ou seja, um sinal visível para os povos, e aqueles que o buscarem encontrarão descanso e glória. Essa passagem nos ensina verdades profundas sobre o futuro reino de Cristo e o propósito da sua vinda. Primeiro, vemos que a restauração que ele trará não será limitada ao aspecto espiritual, mas envolverá toda a criação. A paz e a justiça não serão apenas ideais, mas realidades concretas que transformarão o mundo. Isso nos dá esperança, pois sabemos que o sofrimento e a violência que vemos hoje não são permanentes. O plano de Deus é restaurar todas as coisas e trazer de volta a harmonia que existia no início. Segundo, aprendemos que essa transformação acontece porque o conhecimento do Senhor se espalha por toda a terra. Isso nos lembra que o verdadeiro caminho para a paz não está na política, na ciência ou em esforços humanos, mas na submissão a Deus e ao seu governo. Quando Cristo reinar plenamente, todas as nações o reconhecerão e viverão segundo sua justiça. Terceiro, essa passagem nos desafia a confiar na promessa de Deus e a viver de acordo com os princípios do seu reino desde agora. Embora ainda vivamos em um mundo marcado pelo pecado e pela injustiça, como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir a realidade do seu reino em nossas vidas. Devemos buscar a paz, agir com justiça e proclamar o conhecimento do Senhor, preparando o caminho para o cumprimento total dessa profecia. O governo do Messias trará uma transformação tão profunda que toda a criação será renovada. O pecado e suas consequências serão removidos, e a paz reinará de forma plena. Isso nos dá esperança e nos lembra que o plano de Deus é perfeito e que ele cumprirá todas as suas promessas. Isaías continua sua profecia revelando um aspecto fundamental do governo do Messias: a restauração e a reunião do povo de Deus. O profeta declara que naquele dia o Senhor tornará a pôr sua mão para adquirir novamente o remanescente do seu povo, espalhado entre as nações. Essa passagem revela que a obra do Messias não se limitará à restauração espiritual e à paz universal, mas incluirá também o resgate dos filhos de Israel, reunindo aqueles que foram dispersos. O exílio e a dispersão de Israel ocorreram como consequência da desobediência e do afastamento de Deus. O povo foi espalhado entre as nações e perdeu sua identidade como nação santa. No entanto, Isaías profetiza que o Senhor agiria novamente para restaurar esse remanescente, reunindo os que haviam sido levados para longe. Ele menciona várias regiões onde o povo estava disperso: Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Sinar, Amate e as ilhas do mar. Essa lista representa diferentes partes do mundo antigo, enfatizando que o retorno de Israel não seria apenas geográfico, mas envolveria um chamado global. O Senhor levantará um estandarte entre as nações, um sinal visível para que os desterrados de Israel e os dispersos de Judá sejam congregados desde os quatro confins da terra. Essa imagem do estandarte simboliza a convocação do povo de Deus para voltar à comunhão com ele. O Messias será esse sinal, chamando não apenas Israel, mas também os gentios a se reunirem sob seu governo. Isso aponta para a obra de Cristo, que veio para unir judeus e gentios em um só povo, trazendo salvação a todas as nações. Um dos aspectos mais impressionantes dessa profecia é a reconciliação entre Efraim e Judá. Isaías declara que desaparecerá a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Essa referência se relaciona à divisão do reino de Israel após a morte de Salomão, quando o reino do norte, Efraim,
e o reino do sul, Judá, se tornaram inimigos. A restauração do Messias trará unidade ao povo de Deus, removendo as rivalidades que os dividiram no passado. Essa verdade se aplica também à igreja que, sob o governo de Cristo, é chamada a viver em unidade e amor, sem divisões. Isaías continua descrevendo a vitória do povo de Deus sobre seus inimigos. Ele menciona que os israelitas voarão sobre os filisteus ao ocidente, despojarão os povos do oriente e dominarão Edom e Moabe, enquanto os filhos de Amon lhes obedecerão. Essa linguagem não indica uma guerra física, mas simboliza a conquista espiritual que acontecerá sob o reinado do Messias. Cristo trará a vitória definitiva sobre todos os poderes que se opõem a Deus, e seu reino será estabelecido sobre todas as nações. A profecia prossegue com uma visão do grande livramento que o Senhor realizará. Isaías declara que o Senhor destruirá o braço de mar do Egito, levantará sua mão contra o rio com o poder do seu sopro e o dividirá em 7 ribeiros, para que as pessoas possam passar a pé. Essa imagem remete ao livramento de Israel no Êxodo, quando Deus abriu o Mar Vermelho para libertar seu povo da escravidão do Egito. Aqui, Isaías usa essa linguagem para mostrar que, assim como Deus libertou Israel no passado, ele fará um novo ato de redenção no futuro, conduzindo seu povo à salvação. O capítulo encerra com uma promessa de que haverá um caminho plano para o remanescente do povo de Deus, assim como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Essa promessa aponta para o retorno dos exilados e, em um nível mais profundo, para a salvação que Cristo traria ao mundo. O caminho plano simboliza o caminho preparado por Deus para aqueles que confiam nele, um caminho de restauração, comunhão e paz. Essa passagem nos ensina verdades fundamentais sobre a obra do Messias e a restauração que ele trará. Primeiro, aprendemos que Deus nunca abandona seu povo. Mesmo quando Israel foi espalhado entre as nações, o Senhor tinha um plano para reuni-los novamente. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre tem um propósito maior e está trabalhando para cumprir suas promessas. Segundo, vemos que o governo de Cristo trará unidade. A divisão entre Efraim e Judá representa as muitas barreiras que surgiram entre os povos ao longo da história. Mas sob o reinado do Messias, essas divisões serão removidas e a verdadeira paz será estabelecida. Isso nos desafia a viver em unidade como povo de Deus, rejeitando qualquer forma de rivalidade ou divisão. Terceiro, essa profecia nos aponta para a salvação que Cristo oferece. Assim como Deus libertou Israel do Egito, ele nos liberta do pecado e da condenação. O caminho plano que Isaías descreve simboliza o caminho de salvação que Deus preparou por meio de Jesus. Esse caminho está aberto para todos que desejam seguir ao Senhor e confiar nele. O capítulo 11 de Isaías nos convida a olhar para o futuro com esperança. O reinado do Messias trará justiça, paz e restauração completa. Sua vinda inaugurou esse reino e seu retorno trará seu cumprimento definitivo. Diante dessa promessa, somos chamados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, buscando justiça, paz e união. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele em todas as circunstâncias. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos revela a grandeza do reinado do Messias. Reconhecemos que só no Senhor encontramos verdadeira paz, justiça e restauração. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver de acordo com os princípios do Teu reino, rejeitando a divisão e buscando a união em Cristo. Nos ensina a confiar que o Senhor está no controle da história e que nenhuma promessa Tua falhará.
Que possamos caminhar no caminho plano que o Senhor preparou para nós, firmes na esperança da redenção que Cristo nos trouxe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 11 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 12. Neste capítulo, veremos um cântico de louvor e gratidão a Deus pela salvação que Ele proporciona. Isaías nos convida a celebrar a fidelidade do Senhor e a proclamar sua grandeza entre as nações. Junte-se a nós neste estudo profundo e edificante da palavra do Senhor. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.